Queridos irmãos e irmãs, ao longo de alguns breves vídeos, estamos atendendo a um apelo do Papa Francisco, apelo no qual ecoa o apelo de seus antecessores, que revisitemos o concílio, que nos debrucemos sobre a grande riqueza do Concílio Vaticano II, que é bússola para a Igreja no terceiro milênio. E eu estou apresentando, a partir do livrinho O Concílio em Resumo, uma visão geral dos documentos conciliares. Sabemos que são 16 os documentos do concílio, 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Já apresentamos a visão geral de cada uma das constituições, já o fizemos de quase todos os decretos. Resta ainda agora o decreto Apostolicam Actuositatem e ainda, queridos irmãos e irmãs, o decreto Intermirífica. Vamos apresentá-los dois. O decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Esse decreto foi promulgado a 18 de novembro de 1965. Aqui vamos apenas, muito sinteticamente, dar uma visão geral. Vocação dos leigos para o apostolado. Existe para os leigos uma vocação universal de apostolado, fundamentada nos sacramentos recebidos, no preceito da caridade e nos eventuais dons próprios de cada um. Ela marca uma espiritualidade especial que, além de se nutrir na união com Cristo e na prática das virtudes, conota as condições próprias dos leigos, enquanto engajados na vida social e temporal. Exemplar perfeito, a Santíssima Virgem. Objetivos do apostolado leigo: evangelização direta dos homens, anúncio do Evangelho, comunicação da graça, pela administração de alguns sacramentos. Reforma cristã da ordem temporal e obras de misericórdia em prol dos necessitados. Campos de ação: as comunidades da igreja, paróquia, diocese, etc., a família, o ambiente social, em plano local, nacional e internacional. Modalidades do apostolado. Em primeiro lugar, tem importância o apostolado individual, mas também importa o apostolado de grupo, sobretudo em nossos dias, e pode ser realizado através de diversos tipos de associações, entre as quais sobressaem as do tipo da Ação Católica, assim se referiu o Concílio em 1965. Observância da reta ordem das coisas. O apostolado dos leigos deve estar integrado na vida da igreja visível e, portanto, relacionado com a hierarquia, por esta acompanhado e inspecionado. Nem esqueça uma dimensão ecumênica e uma cooperação com os não cristãos nos campos onde isto é possível. Formação para o apostolado. É necessária uma formação bastante completa e muito concreta, realizada por educadores competentes, iniciada e apoiada desde a infância, graças ao ambiente familiar, paroquial, etc. Naturalmente, apresentamos a visão geral do documento Apostolicam Actuositatem, mas muito se caminhou a partir do concílio para se redescobrir sempre mais a atuação dos leigos e leigas, dos fiéis cristãos leigos e leigas. Vamos prosseguir agora apresentando também o decreto sobre os meios de comunicação social, o decreto Intermirífica, que foi promulgado a 4 de dezembro de 1963. Foi um dos primeiros documentos do concílio. Uma visão geral, né? Naturalmente, o concílio ele se debruçava sobre a questão da comunicação dentro daquele contexto dos anos 60, do início dos anos 60. Os meios de comunicação social, assim chamados, porque atingem não só indivíduos, mas multidões, e a própria sociedade,
podem contribuir para aprimorar os espíritos e promover o reino de Deus, mas também podem causar graves danos à sociedade e perturbar o plano de Deus. A doutrina da Igreja a respeito da comunicação social. A Igreja compete um direito nativo de empregar os meios de comunicação social, porque é uma sociedade, porque tem uma função missionária. Tal emprego na Igreja deve ser realizado principalmente através de seus leigos. O uso correto dos meios de comunicação social exige a consideração da matéria, notícia, das circunstâncias da comunicação e do modo como há de ser feita. É intrínseco à sociedade o direito de informação, salvas a justiça e a caridade. Os direitos da arte devem considerar-se sempre subordinados aos da moral. Assim, a exposição do mal moral não é lícita quando em razão de um bem proporcional. Vou repetir porque eu errei aqui. Dá 5 segundos, né? Consigo cortar, tá? É intrínseco à sociedade o direito de informação, salvas a justiça e a caridade. Os direitos da arte devem considerar-se sempre subordinados aos da moral. Assim, a exposição do mal moral só é lícita quando é razão de um bem proporcional. Todas as pessoas devem colaborar com a formação da opinião pública. Os receptores, escolhendo e patrocinando as programações, e os autores, atores, produtores, etc. Às autoridades civis compete promover e defender a liberdade de informação, a cultura, as boas iniciativas, etc. A ação pastoral da Igreja. Pastores e leigos promovam a boa imprensa e as boas transmissões. Promovam também a imprensa e as transmissões católicas, contribuam para a formação dos agentes da opinião pública, sejam instituídos um dia anual dos meios de comunicação social e secretariados para o mesmo fim, na Santa Sé e nas diferentes nações. Assim, se situava o documento naqueles idos de 1960. Naturalmente, sobretudo no campo da comunicação, houve um grande avanço. E a Igreja continua com tantos outros documentos acompanhando esse processo. Que sejamos, queridos irmãos e irmãs, comunicadores sempre da verdade, do bem e do amor. Deus a todos nós abençoe.